2 Coríntios 3, a partir do verso 6. It's 2 Corinthians 3 from the verse 3. Eu vou ler apenas em português e a gente coloca depois a legenda em inglês. Okay. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então agora o apóstolo Paulo, Now the Apostle Paul, ele começa a falar as diferenças entre a antiga aliança e a nova aliança. he starts explaining the differences between the old covenant and the new covenant. Então, se nós somos agora ministros da nova aliança, If we are now the ministers of the new covenant, é porque ele não quer que você seja mais ministro da antiga it's aliança. because he don't want you to be the minister of the old covenant. Ele não quer que você fale mais da antiga aliança para as It's pessoas. that he don't want you to talk more about the old covenant. Mas nós somos chamados para propagar, para disseminar a mensagem da nova aliança. Because we are called to talk about the new covenant. E esse é o evangelho, irmãos. And this is the gospel. Você sabe, as pessoas acham que o evangelho é pregar toda a Bíblia. And then the people think that the gospel is to preach the whole Bible. Mas a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. But the Bible says the faith comes to listen, Mas fala ouvir a palavra de Cristo. and then to listen the word of Christ, Ou seja, ouvir a palavra do evangelho, da nova aliança. and to listen the word of the new covenant. Deixa eu dizer, a velha aliança não traz fé. Let me tell you, the old covenant don't give you any faith. Você sabia disso, que a velha aliança não traz fé? Do you know that? The old covenant don't give you any faith. O que era a antiga aliança, What irmãos? was the old covenant, brother? Foi a aliança que Deus fez ali por ocasião de Moisés no Monte Sinai. Was the covenant that God made with Moses in Mount Sinai. Foi a aliança que foi entregue na forma da lei de Moisés. Was the covenant that was given to us like the law, E foi escrita nas tábuas de pedra. and was written in stone, Mas ela era uma aliança de condenação do homem. but was a covenant of condemnation Quando to the você man. lê em Deuteronômios 26, When you read in Deuteronomy 26, quando começa a falar das maldições para aquele que when desobedece, they start talking about the curse when you disobey the covenant, sabe, essa não é a palavra que gera fé, and this is not a word that will give you faith and hope. é a palavra que gera medo. It's the word that gives you fear. E a Bíblia fala que as pessoas ficaram atemorizadas. And then the Bible says that the people grew up in fear. Você sabe, quando Deus entregou a lei a Moisés no Monte Sinai, When God gave the law to Moses in Mount Sinai, a Bíblia fala que qualquer um que tocasse naquele monte morria. the Bible says that anyone who touched the mount would die. E a Bíblia fala que aproximadamente 3.000 pessoas morreram. And the Bible says that around 3,000 people died. Mas quando a Bíblia fala que Deus estabeleceu a nova aliança, But when the Bible says that God gave you the new covenant, e ela foi selada no dia de Pentecostes com o Espírito Santo, and was sealed in the day of Pentecost with the Holy Ghost, a Bíblia fala que 3.000 pessoas se converteram. the Bible says that 3,000 people become a new believer. 3.000 pessoas reviveram. 3,000 people revived. Porque a antiga aliança ela traz condenação. Because the old covenant brings condemnation. A antiga aliança traz morte. The old covenant brings you death. Mas a nova aliança traz vida. But new covenant will give you life. Sabe, não sou eu que estou falando que a antiga aliança traz morte. And it's not me that is saying the new old covenant will give you death. Olha o que diz aqui no verso 7. And look what it says in Deuteronomy verse 2 Coríntios 3, verse 7. 2 Corinthians 3 verse 7. E se o ministério da morte gravado com letras em pedras. Então, okay, if the ministry, pode falar. Okay, all right. The ministry of death. Andressa, por favor, você acende a luz daqui, porque senão vai ficar
Muito escuro, senhor telão. Não. E se o ministério da morte, If the minister of death gravado com letras em pedras. record with letters in stones. Eu pergunto para você, o que foi gravado em tábuas de pedra, irmãos? I ask you, what was recorded in stones? A lei de Moisés. The law of Moses. Então a Bíblia chama a lei de Moisés de ministério da Then morte. the Bible says the law of Moses, the covenant of death. Você sabe, irmãos, toda vez que você ministra a lei, você traz morte. You have to understand, all the time that you minister the old covenant, you bring Se eu death. começar a pregar a lei de Moisés aqui, If I start preaching the law of Moses se eu here, começar a trazer condenação aqui, if I start bringing condemnation here, você vai ver o ambiente pesar aqui. you're gonna have a environment, Porque isso eu estou ministrando morte. because I will minister death. Então aqui fala que, no verso 9 agora, porque se o ministério da condenação foi glória. And then in verse 9, if the covenant of condemnation, Então Paulo tá falando que a antiga aliança não é só morte, mas é condenação também. and Paul is not saying the old covenant is not only death, it's condemnation also. E ele está dizendo que mesmo esse ministério teve glória. And then he's saying, even though this minister was in glory, Mas fala que se o ministério da condenação foi glória, but if the minister of condemnation was glory, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. in much more glorious is going to be the minister of the covenant of justice. Porque veja, havia um ministério da condenação. You have to see, was a covenant of condemnation. Não, ministério, ok. E nós somos agora o ministério da justiça. And now we are the covenant of Não, justice. Ministry of Justice. Minister of justice. Então nós somos chamados hoje não mais para condenar as pessoas, And then we are called today not to condemn people, mas para ministrar a justiça de Deus. but to minister the justice of Porque God. o reino dos céus é justiça, paz e alegria. Because the kingdom of God is just peace and happiness. Mas pastor, justiça não é a mesma coisa que condenação? But pastor, justice is not the same thing of condemnation. Porque se eu falar que Deus é justiça And if I to tell you God is justice, e Ele vai me julgar, and He will judge me, e eu sei que eu não sou tão perfeito assim, and I know that I'm not perfect, eu estou condenado do mesmo jeito. and I am condemned the same Então o way. ministério da justiça é a mesma coisa que o ministério da condenação. And then the minister of justice is the same thing of Os irmãos estão minister of entendendo? condemnation. Os irmãos estão acompanhando? Estão entendendo? Are you follow me? Minha preocupação é que vocês entendam. My worry is that you understand. Veja, irmãos, quando o ministério da justiça See, when the minister of justice não é o ministério da condenação, is not the minister of condemnation, porque a justiça agora é de Cristo. because the justice belongs to Jesus. A Bíblia fala que a salvação ela foi um dom, foi um presente. The Bible says the salvation was a present. Quantos acreditam nisso? How many you believe this? Quantos receberam esse presente? How many receive this Você present? tem certeza que você é salvo? You're certain that you're saved? Se você não tiver, você me procura no final. If you don't have certainty, looking for me at the end. Então, da mesma forma que você tem certeza que você foi salvo, In the same way that you have certainty that you are saved, a mesma Bíblia que fala que você foi salvo, the same Bible that says that you are saved fala que você recebeu o dom da justiça. is saying that you receive the gift of justice. Então você tem o dom da salvação So you have the gift of e salvation você tem o dom da justiça. and you have the gift of justice. Não tem como você receber apenas um e não receber o outro. Is no way that you can receive one and don't receive Porque the other. para ser salvo você tem que ser justo. Because for you to be saved, you have to be just. Eu já falei para os irmãos, o céu não é um lugar de pecadores perdoados. The heaven is not a place for Sabe? forgiving Se sinners. o céu fosse um lugar de pecadores perdoados, ia ser um lugar horrível. If
if the heaven would be a place for forgiven Você sabe sinners, porque o pecador ele não mudou a natureza, ele vai continuar pecando, ainda que perdoado. because the sinner didn't change his nature. He's still Por isso, committing a Bíblia fala sin. que no céu só vai ser habitado por justos. In the Bible says the heaven is going to be inhabited by just people. What? What? Eu tô ferrado, pastor. I'm in bad shape. Eu não sou justo. I'm not just. É assim. It's like this. A Bíblia fala que ele te deu a justiça. The Bible says that He gave you the Jesus te justice. deu a justiça. Jesus gave you the justice. Então nós somos agora ministério da justiça. Now we are ministers of justice. A nova aliança é o ministério da justiça. The new alliance is the minister of justice. A velha aliança é o ministério da condenação. The old alliance is the minister of condemnation. Mas a nova aliança é o ministério da justiça. But the new alliance is the minister of justice. E a Bíblia fala que você agora se tornou um ministro da nova aliança. And the Bible says that you are minister of the new alliance. O que é isso então, irmãos? What is this, brothers? Nós fomos chamados para ministrar da nova aliança. We are called to minister the new alliance, the new covenant. Deixa eu dizer, se você entendeu essa mensagem, Let me tell you, if you understand this message, você se tornou um ministro. you became a minister. Mas você sabe, você pode não ter entendido essa mensagem. Maybe you did not understand this message. É possível isso? It is possible? Sim, é possível. Yes, it is. Se você olhar If you look at no... Só um pouquinho. Isso não precisa traduzir, não. No verso 14, 2 Coríntios 3, 14. in verse 2 Corinthians verse 14. 3, verse 14, falou 3? Chapter 3, Oh, 2 Corinthians chapter 3 verse 14. 14. Diz assim: mas os sentidos deles se embotaram, pois... O que está depois do pois aí na sua Bíblia? But their feelings Até os dias de hoje. O que existe até os dias de hoje, irmão? what exists until today. Quando fazem a leitura da antiga aliança, When you read the old covenant, quando você prega a antiga aliança, when you preach the old covenant, quando você pensa da maneira da antiga aliança, when you think the way of the old a covenant, Bíblia fala que o mesmo véu permanece, the Bible says the same curtain is still. não lhes sendo revelado que em Cristo, Not being revealed that in Christ, o que aconteceu com esse véu em Cristo, irmãos? what happened with this curtain in Jesus Foi removido. was removed. Então quem ainda fala da antiga aliança, Well, is somebody still speaking in quem the ainda old covenant? pensa na antiga aliança, Who is still thinking in the old a Bíblia covenant? fala que ela ainda tem um véu The Bible says that the person still with a que curtain. somente o entendimento de Cristo pode remover. Only the understanding of Jesus can remove it. Então veja, você corre o risco de ainda estar vivendo na antiga aliança. So you take a risk to still living in the old covenant. Mas a Bíblia fala que quando você entende verdadeiramente a Cristo, But the Bible says when you understand indeed about Jesus, você sabe, porque entender a Cristo é algo subjetivo, né, irmão? because you have to understand, because It's to understand, subjetivo. to understand, Is a understand about inner- Jesus okay. is subjective. Yes. Porque se você perguntar até pro não crente se ele acredita em Jesus, Because if you even ask it to the unbeliever if they believe in Christ, ele vai dizer sim, eu acredito em Jesus. they will tell you, yes, I believe in Jesus. É inegável. It's undeniable. O nosso calendário foi estabelecido com o nascimento de Jesus. Our calendar was established by the birth of O Jesus. dia zero, o ano zero foi o momento em que Jesus nasceu. The 0 year was when Jesus was born. Sabe, os livros registram que Jesus, a vida de Jesus. The books registered the life of Jesus. Então até o ímpio ele acredita em Jesus.
even the unbeliever believe in Jesus. É até paradoxal, né? O unbeliever believe. It's paradoxal. Mesmo o não crente acredita. Even the unbeliever believe in Jesus. Mas esse não é o Jesus que salva. But this is not the Christ who saves. Você sabe, eu estava vendo até o espírita acredita em Jesus. Even though the Spirit, que é só na França e no Brasil, aqui não tem. Jesus. Você tem o Evangelho segundo Allan Kardec. Because you have the gospel according to Allan Kardec. Até o muçulmano acredita em Jesus. Even the Muslim believe in Jesus. Porque Jesus para ele foi mais um dos profetas. Because Jesus to the Muslim people was just a prophet. Mas esse não é o Jesus que salva. But that is not the Jesus who saves. Esse é o Jesus histórico. That's a historical Jesus. Nós precisamos entender o Jesus Salvador. We have to understand the Jesus who saves. E isso é pela fé. And this is through faith. Somente se você crer, only if you believe, que ele levou os seus pecados lá na cruz, that he took your sins to the cross, você será salvo. You're gonna be saved. Podia levar mais um amém aí, né? Yeah, we have to have it. All right. Mas não é simples, irmãos. But it's not simple, brothers and sisters. Se perguntar para qualquer crente, if you ask for any se ele acredita que Jesus levou os pecados dele na cruz, ele vai falar que sim. That Jesus took his sins to the cross, he will tell you yes. Vai falar sim ou não, irmãos? Yeah, he's gonna say yes or no. Senão ele não pode nem tomar ceia com a gente. Well, but he cannot even take the. Mas apesar dele entender isso na mente, but even though he understands in his mind, você sabe o que mais preocupa os crentes hoje? We know what bothers the Christian today. O que, irmãos? What it is? O pecado. The sin. Mas você não acabou de me falar que Jesus já levou o seu pecado? But you just told me that Jesus took my sin away. Mas é o que mais preocupa os crentes. But what the most bothers the Christian. Porque apesar de entender, apesar de saber essa informação, even though he understands this information, eles não vivem de acordo com isso. They don't live accordingly with eles não têm entendimento da justiça de Deus. They don't understand God's justice. Então a Bíblia fala que eles ainda não tiveram revelação de Cristo. The Bible says that they didn't have any revelation about Jesus. E aqui fala que todas as vezes que eles falam do ministério da condenação, and then the Bible says all the time when they speak about the condemnation, a Bíblia fala que existia um véu sobre eles. The Bible says they have a curtain over them. E que esse véu só pode ser removido em Cristo Jesus. And this curtain can only be removed in Jesus Christ. Agora eu pergunto, você já tem revelação disso? Now I ask you, have the revelation about this? Você já entendeu a justiça? Do you understand the justice? De que lado que você vive? What side are you in? Você vive do lado, vou botar do seu lado, desculpa. Você vive do lado da condenação, do ministério da antiga aliança? Do you live in the side of condemnation, the side of the old covenant? Ou você já passou para o lado de cá, o ministério da justiça, o ministério da nova aliança? Or you already passed through the other side, the minister. Você é esperto, né? Você passou para cá também. The minister of justice. De que lado que você está? What side are you in? Se você passou, pode voltar para lá. Acabou já a ilustração. Não, porque você começou falando de cá, se você vir para cá eu vou desconcentrar. Então, irmão, se você já vive do lado de cá da nova aliança, if you live on the side of the new alliance, a Bíblia fala então que você se tornou um ministro da nova aliança. The Bible says that you are minister of the new alliance. Você foi chamado para ministrar a justiça de Deus. You are called to minister the justice of God. Sabe, isso é uma missão extremamente importante, irmãos. This is a very important mission. Porque a antiga aliança continua a assombrar as pessoas. Because the old alliance is still hunting the people. Por que vocês acham que as igrejas não estão lotadas? Why do you think the house of God
churches is not Porque as full. pessoas conhecem o Deus da velha aliança. Because the people know the God of Eles the old conhecem o covenant. Deus da condenação. They know the God of condemnation. E aí o cara liga a televisão dele, And the guy turned it on his TV. tá lá o pregador da antiga aliança, And over there is the preacher of the ministrando old alliance. condenação, Minister condemnation. acusação, Accusations. condenando as pessoas ao inferno. Condemn people to the hell. Você acha que as pessoas vão querer ir para a igreja, servir esse Deus? Do you think the people want to go to the church to serve this God? Bem, eu iria. I would go. Eu iria porque ainda é melhor do que o inferno. Because I would go because this church is better than the hell. Mas eu não iria feliz. But I would not go happy. Sabe, esse é o problema. You know, this is the problem. Você ainda tem pessoas na igreja que estão até servindo, We have people in the church that still serving, mas não servem felizes. but they don't serve. Servem happy. por medo da condenação. They serve with fear of condemnation. Mas você tem pessoas que nem na igreja vão, And you have people that don't even go to the church porque elas pensam, se Deus não me vê, não vai acontecer nada. because they think if God don't see me, not will happen. O dia que eu aparecer lá, Deus bota um anjo na minha cola e eu Then tô if lascado. the day that I will go to the church, God will see me and will send an angel. Como se o fato deles ignorarem as coisas de Deus, eles não iam ser condenados da mesma forma. Because the same way that if they ignore the things of God, they will not be condemned. Mas esse é o ministério da antiga aliança. But this is the minister of the old covenant. Sabe, esse ministério se encerrou há 2000 anos atrás. This minister is in 2,000 years ago. E é incrível que tem pessoas que ainda vivem nesse ministério até os dias de hoje. It's incredible that we still people who still living in this covenant Mas until nós today. não. Amém? But we don't do Eu it. não vivo nesse I ministério. don't live in this ministry. In this Eu fui covenant. chamado para ministrar a justiça de I Deus. was called to minister the justice of E eu Jesus. preciso chegar para as pessoas e falar da justiça. And I need to get and approach people and talk about the E justice. eu dizer, olha, você foi perdoado. And tell them, look, you are forgiven. Alguém pagou a sua conta. Somebody paid your bill. Você está livre. You are free. Você fala, mas Deus é justo, Deus vai me condenar. But you thinking, you still Não, thinking a God outra is pessoa, justice. the other other person. guy is still thinking God is justice and he will condemn. Não, porque Deus é justo, Ele não pode te condenar. No, it's the other way around. Because God is just, He cannot condemn you. Não, mas como assim? Como assim? How Eu that tenho happen? tantos defeitos. I have so many mistakes, Mas alguém pagou sua dívida. but somebody pay your bill. Você sabe, a Bíblia fala, You have to, so you know, the Bible speaks. a Bíblia fala que havia um escrito de dívida. Was A note, a a bill, note, a bill. a bill of your- debt. Imagine quem é do tempo que você ia lá no boliche comprar na conta. Yeah, remember that you buy, you get a E layaway. o cara, né, geralmente era um português que é dono de boliche no Brasil. Ele tinha a canetinha aqui na orelha, né? E ele tinha uma caderneta. And the owner of the business had a paper and a pencil. Sim, não tinha computador, Back that time, não we tinha didn't have any computer. tablet, não tinha smartphone. We didn't have any smartphone. E tinha uma caderneta que ele guardava aqui no bolso. We have a book, a little book with a pen. Aí você ia lá, pegava 1 quilo de arroz. And then you were there. And Ele get ia- one pound of rice. Ele ia lá na página que tinha o seu nome. And he was there in the book and flip the page that has your name and Tinha- write it down. Tinha isso lá no Chile também, Ana? Tem essas coisas? Ok. Yeah. E aí ele anotava lá, Ana, and they write it down over there. 1 quilo de arroz. And 1 pound of rice. Esse é um escrito de dívida. That was
a debt. Agora imagina cada pecado que você cometeu na sua vida. And then imagine each sin that you committed in your life. Um anjo começa a anotar. The angel write it down. Quantos pecados será que a gente comete por dia? How many sins you commit in one day? Se falou 0, já pecou, tá? If you said 0, you already sinned. Agora você imagine uma vida inteira. Now imagine a whole life. Imagina o tamanho desse inscrito de dívida. Imagine how long would be this layaway. A Bíblia fala que o inscrito de dívida, The Bible says the written debt foi pregado na cruz de Cristo. was placed in the foot of the cross. Você tem noção do que é isso, meu irmão? Do you understand what is this? Esse escrito ia te condenar. This layaway debt would condemn. Quando você chegasse diante de Deus, Ele ia mandar pegar o livro e abrir lá na tua página. When you go to the judgment day, God would bring the book and E open deixa eu the falar, não page. precisava nem ter muito pecado, bastasse ter um só. And I will tell you, couldn't be a lot of sins. Could only one. Bastava um só para que ele falasse. Only one Pena de morte. would be enough to. Porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Would say death penalty, because the Bible says the wage of sin is death. Bastava um só pecado. Could be only one. Você seria condenado ao inferno. Would be condemned to the hell. Ah, mas eu quero pagar essa conta, então. Well, but I want to pay this debt. A única forma de pagar é morrendo. The only way you could pay is dying, Porque o salário do pecado é a morte. because the wage of sin is death. Mas ainda que você morresse, pagasse, pudesse viver de novo, você ia cometer de novo. But even though if you could pay and die and revive again, you would sin again. Então não tinha jeito, irmãos. It's no way. Você sabe, esse livro existe lá no céu. And, you know, this book exists in the heavens. O livro de Apocalipse na Bíblia relata na visão que o apóstolo João teve. The Bible, you know, the book of Revelation speaks about the vision of John. E o apóstolo João, Deus permitiu que ele enxergasse esse livro. God allowed him to see this book. E a Bíblia fala, irmãos, que o apóstolo João And começou a chorar. And the Bible says the apostle John started crying. Você imagina, irmãos, um livro em que cada página é a vida de um ser humano aqui na terra. Imagine a book that even page is the life of A história de cada pessoa. The history of any Você people imagina here. as coisas que estão escritas nesse livro. Do you imagine what's written in this book? E o apóstolo João começa a chorar porque esse é o livro que vai condenar as pessoas ao inferno. The apostle John started crying because this is a book that will E ele relata que uma voz no céu falou assim: quem é digno de abrir o livro? And Apostle John hear a voice from heaven, who is able to open the book. E ele fala que o Cordeiro de Deus pegou esse livro. And he says the Lamb of God Ele é o único que é digno de pegar esse livro das mãos de Deus. Lamb of God is the only one E você sabe, irmãos, o dia que Deus abrir na sua página and you know, the day that God opened in e your tiver lá o page, seu nome, and was there your name, as páginas vão estar em branco, the page would be blank, porque o seu pecado foi tirado de lá. because your sin was raised from Porque the por causa page. do sangue de Cristo, Deus falou que dos nossos pecados Ele jamais se lembraria. Because of the blood of Jesus, God will now remember your sin. Jesus pagou pelos nossos pecados. God paid for our sin. Hoje nós somos um povo livre. Today we are a free people. Então nós temos que ministrar isso. Isso é a justiça. Then we have to minister this. This Você is the imagina justice of God. as pessoas que estão vivendo ainda debaixo da acusação. Do you imagine the people who's living
living under the accusation, tentando pagar uma dívida impagável, trying to pay a debt that's unpayable, vivendo um tormento em vida. living very worried life. Ah, meus irmãos, se eles soubessem que a dívida está paga. Oh, brothers, if they knew that the debt is already paid. Por isso que a Bíblia fala que Deus não te deu um espírito de escravidão. That's why the Bible says God didn't give you a slave spirit. Não deu um espírito de temor. They didn't give you a fear spirit. Você não está mais debaixo da escravidão da lei. You're not more under the law. Você é livre. You are free. Alguém pagou a sua conta. Somebody paid your debt. Mas deixa eu dizer, se você entendeu isso, But let me tell you, if you understand this, agora você é um ministro da nova aliança. now you are minister of the new covenant. Você que entendeu isso, You that understood, você vai deixar os outros viverem sem saber disso. you're gonna let the other brothers live like Você vai deixar, not knowing it. você vai deixar sua família viver sem saber disso. You're gonna let your family live without knowing it. Você vai deixar as pessoas no seu trabalho vivendo sem saber disso. You're gonna let your co-workers living without knowing it. Não, irmão, você não pode aceitar isso. You cannot accept this. Você hoje é um ministro. Today you are minister. Você é um ministro da nova aliança. You are minister of the new covenant. Sabe, nós temos que contar para essas pessoas We have to speak up que não é, acabou o Deus da condenação. that God of condemnation is dead. Que em Cristo Jesus se encerrou a condenação That in Jesus Christ the condemnation is done. para aqueles que estão em Cristo. For those who live in Jesus Christ. Como eu falei, não é o Cristo da história, It's not the Christ of history. não é o Cristo da religião, It's not the Christ of religion. mas é o Cristo revelado para a sua igreja. But it is the Christ revealed to Sabe, His nós o conhecemos church. You know Jesus. e nós precisamos contar para as pessoas isso. And we have to speak up about this. Nós nos tornamos ministros dessa aliança agora. We became a minister of the new alliance. Deus nos incumbiu dessa missão God gave us the responsibility of this mission de contar para o mundo o que Jesus to fez. speak to the world what Jesus has done. Você sabe, esse é o grande mandamento de Jesus. This is the biggest commandment of Jesus. Jesus fez o mais difícil. Jesus did the impossible. Jesus, ele pagou a dívida. Jesus paid the debt. Mas Jesus, quando ele aparece depois de ter ressuscitado, But Jesus, when Jesus appeared after he resurrected, depois ele aparece para os seus discípulos he appeared for his disciples. e ele dá uma missão para os seus discípulos. And he gave a mission to the disciples. Deixa eu só perguntar aqui, quem Let me ask que é um discípulo de Jesus aqui? What is disciple? Who is the disciple of Jesus? Então deixa eu dizer, Jesus, ele te deu uma missão. Then let me tell you, Jesus gave you a mission. Jesus te deu um mandamento. Jesus gave a commandment. Ele diz: ide por toda a terra, And he said, go to the ends of the earth pregai o evangelho. and preach the gospel of Jesus seja, Christ. O evangelho, os irmãos sabem, significa boa notícia. The gospel means good news. Qual que é a boa notícia? What's the good news? A dívida está paga. The debt is paid. Sabe, não existe outra boa notícia. Doesn't have another good news. A boa notícia é ir para uma igreja e ficar ainda pagando essa dívida. The good news is go to the church and stay in trying to pay this debt. Isso não é boa notícia, irmão. Isso é uma péssima notícia. This is not good news. This is a bad news. A boa notícia é que está pago. The good news is the debt is paid. Então Jesus, ele chama os seus discípulos e Jesus called the disciples. fala: olha, eu fiz o mais difícil. Now you understand. I did the most difficult. Eu sofri na cruz, eu paguei com meu sangue a dívida. I suffer in the cross. I paid the debt with my blood. Eu só peço uma coisa agora para I ask vocês. one thing for you.
vá por todo o mundo Go to the ends of the earth e conta para o mundo o que eu fiz. and speak what I have done. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Go to the end of the earth and preach the gospel. Sabe, aonde você for, conte para as pessoas o que eu fiz por elas. Where you go, speak what I have done for all people. Sabe, essa é a melhor maneira que você pode honrar o sacrifício de Jesus. That's the best way that you can honor the sacrifice Porque of Jesus Christ. ele pagou o débito de toda a humanidade. Because he paid the debt of the whole humanity. Mas só vai receber aquele que entender, que crer em Jesus Cristo. But only those new believers that believe in Jesus Christ will receive. Will have the debt paid. É como se a nossa igreja tivesse nesse momento aqui 200 cadeiras. It's like in our church we have 200 seats. E a conta toda está paga. And then the whole bill is paid. Mas só quem estiver sentado nessas cadeiras poderá ser salvo. Who sit down, those in these chairs can be saved. Cada cadeira vazia. Each empty chair era alguém que foi pago, mas não foi salvo. Was somebody who the debt was paid but wasn't saved. Sabe, irmãos, essa é a realidade espiritual que nós vivemos. That's the reality, spiritual reality that we live in. E sabe, e de alguma forma estranha, in any strange porque way. Deus faz coisas que nós não entendemos. Because God does things that we cannot understand. Deus escolheu a mim e a você. God chose me and you para levar a mensagem de salvação para esse mundo. To take the message of salvation to the world. Estava falando esses dias que I was speaking those days. Se Deus quisesse salvar o mundo, if God want to save the world, era só ele mandar que o diabo se materializasse. It's only that he ordered the devil to materialize. Eu tenho certeza que todas as igrejas vão ficar lotadas do dia para a noite. I have certainty that all the church will be full up to the capacity from one day to the other. Mas você sabe, Deus não pensa igual eu. But you have to understand, God don't think like me. Graças a Deus. Thank God. Ele não escolheu dessa forma. He didn't choose this way. Deus podia ter mandado os seus anjos pregarem para as pessoas. God could send his angel to preach to the people. Mas ele também não escolheu essa maneira. But he didn't choose this way. Deus escolheu a mim. God chose me. Não mim, Elias, mim você. Bota That's a mão no peito assim. Deus escolheu a mim. Put your hand in your chest. God chose me. Fala, irmão. Deus escolheu a mim. God chose me. Para salvar minha família. To save my family. Deus escolheu a mim para salvar minha família. God chose me to save my family. Deus escolheu a mim para salvar meu vizinho. God chose me to save my neighbor. Deus escolheu a mim para salvar as pessoas do meu trabalho. God goes to me to save my co-workers. Sabe, você já parou para pensar nisso? Have you stopped and think about the things that you say? Sabe, eu sei que os crentes na mentalidade religiosa, I know that the believers with a religious mind, eles se preocupam muito com as coisas que eles fazem. They think about the things they do. Mas eu acredito que os maiores arrependimentos, but I believe the biggest repentance vão ser pelas coisas que nós deixamos de fazer. Will be for the things that we didn't do it. We could do it, but we didn't do it. Sabe, eu quero dizer que é a sua vez agora. Now I want to tell you, it's your time. Você está aqui porque alguém pregou para você. You are here because somebody preached for you. Talvez a pessoa não pode ter explicado direito para você. Maybe the person didn't preach well to you. Por isso que nós somos uma igreja. That's why we are a church. Ninguém está sozinho aqui. Nobody's alone here. Se você não sabe pregar, if you don't know how to preach, pelo menos arrasta para cá. Well, at least, drag them here. Mas você não pode ficar indiferente. But you cannot be indifferent. Você não pode estar se fartando em um banquete. You cannot be
enjoying to a full table, sabendo que existem pessoas passando fome lá fora. knowing that is people starving outside. Você não pode estar aqui contente com a sua salvação. You cannot be here with happiness about your salvation, Sabendo que tem pessoas indo para o inferno agora. and knowing that people are going to hell at this time. Por isso Deus nos tornou ministros. That's why God transforms us to be a minister, Não ministros da condenação, not minister of condemnation, mas ministros da justiça. but minister of justice, Da justiça de Deus. the justice of Você God. foi chamado para ministrar a justiça de Deus. You are called to minister the justice Anunciar of a boa notícia para as pessoas. God. Proclaim the good news to the people. Anunciar a elas: Deus não está zangado com você. Proclaim to them that God is not mad with you, Mas Deus quer salvar a todos. but God wants to save everybody. Amém? Amen. Coloque-se de pé. Vamos orar ao Senhor. Stand up, please.